amanhã. Deus tem direções para pessoas aqui nessa manhã. Deus quer levar você para um outro nível. E Deus usa a palavra para levar você a crescer, a avançar e a conhecê-lo mais. E se você se distrai conversando, se você se distrai com qualquer outra coisa, você pode perder o timing de Deus para a sua vida. Você pode perder algo que Deus falou para você e depois você ter que remar muito para ouvir Deus falar com você de novo. Então eu quero pedir encarecidamente para você prestar atenção na palavra. Não quero ver ninguém andando, não quero ver ninguém lá fora. Eu sei que hoje nós estamos aqui com as crianças, hoje não tem o culto kids, mas as crianças não me atrapalham em nada, mas elas também não podem atrapalhar você. De prestar atenção na palavra, porque Deus quer falar com você nessa manhã. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus quer falar com você nessa manhã. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala aos corações aquilo que o Senhor quer transmitir nessa manhã. Que não haja impedimento, que não haja, ó Deus, resistência, que não haja, ó Deus, distrações. Eu quero te pedir que o Senhor venha colocar as mãos sobre todas as crianças agora, que o Senhor venha trazer, ó Deus querido, paz no coração das crianças, para que elas não venham, ó Deus, de alguma forma atrapalhar os pais. Todos nós, até as crianças, precisamos ouvir da Tua palavra, Senhor. E nós queremos que o Teu poder se manifeste no nosso meio e em nossas vidas, Pai. Nós queremos viver a cultura da palavra, a cultura da adoração, a cultura da oração, a cultura da comunhão, a cultura do perdão, a cultura do evangelismo, Senhor. E nós precisamos ser tocados e mudados na nossa mentalidade, Senhor, pela Tua palavra. Por isso, enche-nos nessa manhã, Senhor. Fala conosco, traz revelação, traz luz sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Abre lá sua Bíblia, em Êxodo capítulo 33, versículo 12. Nós vamos ler até o 23, tá bom? Hoje eu quero falar com você sobre algo importantíssimo. E depois que eu ministrei a palavra domingo passado sobre a cultura da adoração, muitas pessoas foram despertadas porque para essa cultura, eu vi muitos irmãos conversando, muitos irmãos falando, comentaram comigo, e essa palavra, a palavra de Deus, ela é para isso, é para nos despertar, para que nós possamos mudar o nosso comportamento, mudar a nossa visão, mudar o nosso coração, e passarmos a viver a verdade, a plenitude da palavra e da vida cristã. Então, quando eu falei a semana passada sobre adorador, sobre ser um adorador, sobre a cultura da adoração, muitos irmãos, eu vi irmãos dizendo que, poxa, eu estou longe disso, eu estou longe de ser um adorador, eu preciso aprender mais, eu pensava que eu era adorador e agora eu ainda não sou. Mas isso não é para diminuir você. A palavra, ela não vem para te diminuir. A palavra, ela vem para te potencializar. A palavra, ela vem para desenvolver o seu potencial. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele fala conosco para que nós possamos parar, olhar, vermos aonde nós estamos e avançarmos para frente. Nunca retroceder. Então, quando você ouve falar sobre a cultura da adoração, não é falar, isso é impossível de eu fazer. Não, eu não consigo. Não, eu vou me esforçar cada vez mais para ser um adorador, para agradar ao Senhor. Então, a palavra desperta. Então, ser um adorador é você viver em comunhão com Deus, constante com Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, porque ser adorador não é somente você falar que você é um adorador. Não é somente você estar na igreja, não é somente você participar de uma célula.
primeiro tópico que eu falei a semana passada é conhecer a Deus. Um adorador é aquela pessoa que sabe quem Deus é, que conhece a Deus. E nós precisamos, na nossa jornada cristã, cada dia mais buscar conhecimento de Deus, buscar conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você é atraído por Ele. Quanto mais revelação você tem no seu coração de quem é Deus, mais você vai se sentir atraído por Ele. Mais as outras coisas vão deixar de fazer sentido na sua vida e mais você vai querer Deus. O problema é que nos nossos dias as pessoas elas não estão interessadas em conhecer a Deus. Nos nossos dias as pessoas estão interessadas em receber alguma coisa de Deus. Mas o verdadeiro adorador, ele não está interessado no somente, não que seja errado você querer receber algo de Deus. Não, porque Deus ele é doador, Deus ele é abençoador. Deus ele sempre nos proporciona as coisas. Deus manda nós pedirmos as coisas para Ele. Então não é errado você desejar que Deus te dê coisas. Mas é melhor, você terá uma recompensa melhor, você vai ser muito mais abençoado, você conhecendo a Deus, do que você desfrutando daquilo que Deus pode te dar. Porque quando Jesus fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, Ele está falando, busque primeiro a Deus. Porque as outras coisas vão vir automático. Então, por exemplo, tem gente que faz campanha, 777 semanas para Deus me dar isso. 1.500 dias de coisa para Deus me dar isso. Por quê? Porque ele está interessado naquilo que Deus pode proporcionar para ele. O quanto a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, fala assim, ó, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre você. Todas essas coisas serão acrescentadas da sua vida. Ó, estava bom, você mexeu aí, ficou ruim o microfone aí. Então, olha só. O que acontece? O que acontece? Quando você se empenha em buscar conhecer a Deus, o que acontece? As outras coisas, elas vão vir juntas. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você quer, vai vir junto, vai vir automático. A Bíblia fala que as bênçãos virão. Não é você que vai correr atrás da bênção. Ela é que vai vir até você. Então, todas essas bênçãos virão sobre você. Então, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. Então, fala para o seu irmão assim, ó, muda a mentalidade. Busque a Deus. E aquilo que você quer, vai vir até você. Primeiro o doador, depois o presente. Primeiro eu busco conhecer o doador, depois eu recebo presente. É assim que tem que ser. E como é que nós conhecemos a Deus? Então, é isso que eu quero falar nessa manhã. Porque eu quero levar você para um novo tempo. Vou repetir. Eu quero levar você para um novo tempo. Você precisa conhecer a Deus. Como Ele é. Porque até na minha célula quinta-feira, o meu irmão estava lá e meu irmão falou sobre esse primeiro tópico também. E ele falou uma coisa interessante. Porque muitas vezes, como discipuladores, como líderes, como pastores, nós muitas vezes ficamos assim, você está orando? Quanto tempo você está orando? Nós temos muitas vezes que ligar para o irmão e falar, irmão, acorda aí para você orar. Irmão, ó, você está lendo a Bíblia? Quantos capítulos da Bíblia você está lendo por dia? Irmão, você está jejuando? Então, por que um líder, um discipulador, um pastor, ele tem que ficar ligando para o seu liderado para saber se ele está orando? Tem que ficar pegando no pé para orar, ficar pegando no pé para ler a Bíblia. Por que tem que fazer isso?
Porque a pessoa ela ainda não teve experiência com Deus. Porque todo cristão, ninguém, irmão, deveria perguntar para você se você está orando. Ninguém deveria perguntar para você se você está lendo a Bíblia. Ninguém deveria perguntar para você se você jejua, se você está tendo intimidade com Deus. Por quê? Porque isso deveria ser a normalidade da sua vida. Isso deveria ser algo normal. Todo cristão deveria ter o desejo. Um adorador, olha aqui para mim. Um adorador, ele tem o desejo de estar aos pés do Senhor. Um adorador, ele tem o desejo de buscar a Deus. Ele não consegue, não é que ele ora por necessidade. Ele ora por prazer. Não é porque ele lê a Bíblia por desencargo de consciência, ou porque alguém está pedindo, não, ele lê a Bíblia por prazer. Ele jejua por prazer. Então eu quero que você chegue nesse nível. A minha oração é para que você, a partir de agora, suba de nível. Que você chegue nesse nível de que ninguém precisa ficar pegando no seu pé para você orar. Ninguém precisa ficar pegando no seu pé para você ler a Bíblia. Ninguém precisa ficar pegando no seu pé para você jejuar. Ninguém precisa ficar pegando no seu pé para você vir no culto. Ninguém precisa ficar pegando no seu pé para você ir na célula. Porque isso vai ser uma coisa prazerosa. Então, por que eu oro? Eu oro porque eu amo a Deus, eu amo estar com Ele. Para mim é um privilégio. Para mim é gostoso. É gostoso gastar tempo com Deus. Por que eu leio a Bíblia? Porque eu quero conhecer mais a Deus. Então, uma das formas de nós conhecermos mais a Deus é através de experiências. Diga, experiências. Você precisa ter experiências com Deus. E eu quero, nessa manhã, eu quero falar sobre isso. Como ter experiências profundas com Deus. Então o texto aí está aí, Êxodo capítulo 33, versículo 12. Diz assim: E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faço subir este povo, mas não me mostra quem enviarás comigo? Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Pode passar. Vamos pôr uma leitura rápida aí. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Pode ir, nós vamos até o 23, tá? O Senhor respondeu-lhe: Eu mesmo irei contigo e te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como saber se eu achei favor aos teus olhos, eu e o teu povo? Por acaso não é por andares conosco, para que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isso que pediste, pois achaste favor aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Moisés disse ainda: Rogo-te que me mostre a tua glória. Pode passar. E o Senhor lhe respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: Não poderá ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. O Senhor prosseguiu: Aqui está um lugar próximo de mim, fica aqui sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não se verá a minha face.
Deixa eu te falar uma coisa. O desejo de Deus nunca foi ter apenas servos, mas filhos que o conheçam. Muitas pessoas conhecem Deus apenas de ouvir falar. Conhecem histórias bíblicas, participam de cultos e sabem cantar louvores, mas nunca desenvolveram uma intimidade verdadeira com o Senhor. Jó, capítulo 42, versículo 5, Jó diz assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Essa declaração de Jó, já vou entrar aqui no texto, ela revela a diferença entre ouvir falar de Deus e experimentar Deus. Então, o cristianismo, ele não é apenas religião, é um relacionamento vivo com Jesus. Deus continua chamando homens e mulheres para viverem experiências que transformam o coração, que renovam a mente e que mudam completamente a direção da vida da pessoa. Olha aqui para mim. Vou dar um exemplo para você. Quantos aqui viu o mar? Quantos aqui já viram o mar? Quantos aqui sabem que tem peixes no mar? Quantos aqui sabem que tem baleias no mar? Quantos aqui sabem que o mar é profundo? Mas quantos aqui já entraram nas profundezas do mar? Então, olha só, nós sabemos de todas essas coisas porque nós ouvimos falar. Porque muitas vezes nós vimos o mar, nós sabemos que ali é água, que ali tem animais, tem seres, mas tem seres dentro do mar que nós nem conhecemos. Nós não sabemos o quão profundo é o mar, porque nós nunca entramos até o seu limite. Eu, por exemplo, só vou até o umbigo. Passou do umbigo, sinal de perigo. Então eu não vou mais para frente. Eu não sei nadar. Então olha só. Mas o mar, ele é muito profundo. Mas por que nós não sabemos? Nós sabemos porque alguém nos falou. Não porque nós entramos no mar e fomos até as profundezas do mar. E olha, com Deus é a mesma coisa. Com Deus, muitas vezes nós ouvimos falar, mas ainda não temos experiência com Ele. E é o que muda a sua vida cristã, é a experiência. Então aqui, nesse texto, Moisés, ele está tendo um diálogo com Deus. Por que Moisés está tendo um diálogo com Deus? Porque Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés sai do povo do Egito com o povo. Moisés para em um determinado lugar. Deus manda Moisés subir no monte, presta atenção. Deus manda Moisés subir no monte e Deus dá as leis, os 10 mandamentos para Moisés. Só que enquanto Moisés estava no monte, o povo estava lá embaixo na planície. E o que aconteceu? Moisés ficou quase 40 dias com Deus no monte, não descia. O povo, o que o povo fez? Eles não conheciam Deus como Moisés. O que o povo fez? Resolveram fazer um Deus para eles adorarem. E aí eles fizeram um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, está lá o povo celebrando o quê? Um Deus estranho, um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles não conheciam Deus. E aí, Deus pega e fala para Moisés exterminar do meio do povo aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro. Moisés extermina e agora Deus tirou com o povo. Deus falou para Moisés: olha, eu não vou mais com esse povo. Esse povo é um povo de dura serviço, esse povo não me obedece, esse povo não me conhece. Então eu não vou mais com esse povo. Agora, para eles chegarem até onde eu mandei, até a terra prometida, eu vou mandar um anjo para eles. Para ir com vocês agora. Não vão ter mais minha presença, agora eles vão ter um anjo para andar com eles. E aí Moisés começa então um diálogo com o Senhor. Senhor, fala de mim. E Deus fala para Moisés: olha Moisés, eu te conheço, eu sei quem você é. Eu sei que você eu te chamei, eu te escolhi, eu falo com você, você é um amigo. E Moisés, ele começa a falar com Deus: olha, se o Senhor, eu sou tudo isso, se o seu favor está comigo, se o Senhor é comigo,
Então, o Senhor tem que ir comigo também, eu não posso ir sozinho. O Senhor precisa, primeira coisa que Moisés fala, o Senhor precisa me revelar os seus caminhos. O Senhor precisa me dar direção, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa estar junto. Eu não posso sair por aí, os outros povos da terra, eles precisam ver que o Senhor é conosco. Eles precisam ver que o Senhor guia o seu povo. E aí Deus olha e fala, Moisés, é verdade o que você está falando, eu vou com você, eu vou fazer o que você está falando. E aí Moisés, ele está, em todo tempo Moisés, ele está falando, Senhor, eu quero te conhecer, eu preciso te conhecer. Em todo tempo Moisés está falando, olha Senhor, eu preciso entender quem o Senhor é. Eu preciso compreender os caminhos que o Senhor tem para mim. Eu preciso que o Senhor me acompanhe, que o Senhor esteja junto comigo. E aí Deus então fala, então tá bom Moisés, então eu não vou mandar mais um anjo, eu vou estar com vocês daqui para frente. Vou continuar com vocês daqui para frente. E de repente Moisés vira para o Senhor e fala assim, tem mais uma coisa. O que, Moisés? Me mostra a tua glória. Eu quero te conhecer. Eu quero te ver. Por quê? Porque Moisés até então, ele falava com Deus, ele entrava na tenda, a glória de Deus descia, mas Moisés, ele via Deus na nuvem. Mas Moisés, ele queria tanto conhecer a Deus, mas tanto conhecer a Deus, que ele chegou no versículo 18, ele diz para Deus aí, versículo 18, ele diz, me mostra a tua glória. O que ele está dizendo para Moisés? O que Moisés está dizendo para Deus? Me mostra quem o Senhor realmente é. Eu quero ver o Senhor. Eu quero te ver. Eu quero que o Senhor me mostre a tua perfeição, a tua beleza. Quem o Senhor realmente é. Aí Moisés colocou Deus na parede. Aí Deus falou para Moisés, olha Moisés, é o seguinte. Não tem como eu mostrar para você. Moisés falou, eu quero ver sua face. Eu quero ver como você é. E Deus falou para ele, olha, não tem como você ver minha face. Porque homem nenhum pode ver a minha face e permanecer vivo. Então, eu vou me revelar para você, Moisés. Só que vai ser do meu jeito. E aí Deus fala para ele, olha, sobe ali naquele lugar, fica ali no meio da fenda. Eu vou vir, eu vou passar, e quando eu for passar, eu vou colocar a mão nos seus olhos, eu vou fechar seus olhos, e vou passar, e vou deixar você me ver de costas. E aí, Deus fez isso com Moisés, e Deus se revelou de costas para Moisés. Lá no Novo Testamento, presta atenção, lá no Novo Testamento, Jesus, ele chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe no monte. E quando ele sobe no monte, ele se transfigura em Deus. E quem desce para conhecer Jesus? Moisés e Elias. Ali Deus está mostrando, respondendo a esse pedido de Moisés, mostrando a face dele para Moisés. A face, Moisés teve a oportunidade de, mesmo depois de morrer, ver Jesus face a face, como ele é, como homem. Então, olha só, por que Deus se revelou a Moisés? E essa é a primeira coisa que eu quero ensinar a você, se você quer ter experiência com Deus. Por que Deus se revelou a Moisés? Como ele se revelou? Porque Moisés tinha fome de conhecer a Deus. Então deixa eu te falar, toda experiência com Deus começa com fome espiritual. Toda experiência com Deus só vai ter experiência, presta atenção aqui, só vai ter experiência com Deus aqueles que têm fome de Deus. Olha o que diz lá no Salmo 42, o salmista Davi, Salmo 42, versículo 1 e 2, ele diz assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus,
A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Olha só. Davi está falando que a alma dele, que ele tinha muita sede de Deus. Ninguém, olha aqui para mim, por que nós precisamos ter sede de Deus para nós termos experiência com Ele? Porque ninguém busca aquilo que não sente necessidade. Ei, ninguém busca aquilo que não sente necessidade. Então olha só, quando que você vai beber água? Você bebe água toda hora? Por exemplo, quantos está com garrafinha de água aí? Olha aí, 4 ou 5 irmãos. Por que os outros irmãos não estão? Por que você não bebeu água ainda? Porque você não está com sede. Porque a hora que a sede apertar, você vai lá beber água. Não vou perguntar quantos estão com fome aqui, não. Por que você está com fome? Por que você vai atrás da comida? Porque você está com fome. Seu estômago está reclamando, não para de reclamar. Então você vai buscar comida. Por que você vai trabalhar? Porque você precisa do dinheiro. Então, ninguém vai buscar aquilo que não sente necessidade. Então, olha só, toda experiência, presta atenção aqui, toda experiência profunda começa quando nasce dentro de você uma fome e uma sede por Deus. Moisés já tinha visto milagres, Moisés já tinha visto Deus abrir o mar, Moisés já tinha recebido as tábuas da lei, Moisés ainda orava, Moisés tinha lá, ia na tenda, mas Moisés falou, mostra-me tua glória. Até então, aquilo que Moisés tinha não era suficiente. Ele queria mais. Eu pergunto para você nessa manhã, quantos aqui querem mais de Deus na sua vida? Então eu pergunto para você, você tem sede da presença de Deus ou apenas das suas bênçãos? Sua maior necessidade é Deus ou aquilo que Ele pode te proporcionar? Então muda a mentalidade. Muda a mentalidade. Então o que você tem que fazer? Buscar a Deus. Segundo, se você quer ter experiências profundas com Deus, você precisa gastar tempo na presença de Deus. Experiências profundas exigem tempo na presença de Deus. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha aí, Marcos capítulo 1, versículo 35. Diz assim, de madrugada ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a quê? A orar. Então olha só, Jesus tinha uma agenda interna. Jesus, ele nunca negligenciou a comunhão que ele tinha com Deus. Então, não existe intimidade, irmãos, com Deus sem convivência. Não tem como você ter intimidade com Deus sem conviver com Ele. Não existe relacionamento profundo sem gastar tempo de qualidade. A presença de Deus não é um lugar onde nós visitamos apenas no horário do culto. Ela deve ser um ambiente em que nós vivemos todos os dias. Todos os dias você deve orar, todos os dias você deve desejar, todos os dias você deve gastar tempo com Deus. Eu quero ter experiência com Deus. Mas você ora. Você levanta de madrugada, olha só, Jesus ele nos deixa uma dica aqui.
De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se. Para quê? O que você anda fazendo nas madrugadas, irmãos? Quem tem fome, quem quer ter experiência com Deus, ele levanta para orar, ele gasta tempo com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, experiência minha. As maiores experiências que eu já tive com Deus na minha vida não foi dentro do prédio da igreja. As maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida foi na madrugada orando, buscando a Ele. Foi no meu tempo a sós com Ele, foi as maiores experiências que eu já tive, foi buscando a Deus, sabe? Então, Moisés, a Bíblia fala, olha só, Moisés, ele passava dias na tenda da consagração. O povo, quando eles queriam buscar a Deus, eles iam até a tenda. A Bíblia fala que Moisés subia na tenda, e Moisés ficava dias lá buscando a presença de Deus. E quando Moisés descia, a Bíblia fala que Josué ainda continuava lá. Então você precisa gastar tempo, quer ter experiência com Deus? Tem que gastar tempo com Ele. Quer conhecer a Deus? Precisa gastar tempo com Ele. Precisa buscá-lo. Jesus, olha só, Jesus, ele nos dá esse exemplo. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Fala para o seu irmão, vamos seguir o exemplo de Jesus? Olha só, Josué, ele ficava, Moisés descia da tenda, Josué continuava na tenda. E a Bíblia diz que, quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Por quê? Porque ele também tinha sede da presença. Ele tinha fome. Eu quero conhecer a Deus. Quero conhecer a Deus. Eu quero mais de Deus. Terceiro tópico aí. Deus se revela aos que o obedecem. João capítulo 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem gente que quer ter a presença, tem gente que quer ter experiência com Deus, tem gente que diz que quer conhecer a Deus, mas não quer abandonar o pecado. Quer viver uma vida de pecado, quer viver uma vida dupla, é crente aqui dentro e lá fora é mundano. Tem gente que quer mais de Deus, mas ele não quer obedecer aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. A manifestação de Deus, olha aqui para mim, a manifestação de Deus está ligada à obediência. Cada passo de obediência abre espaço para uma experiência maior com Deus. Quanto mais você obedecer aquilo que Deus está pedindo, e nesses dias Deus está pedindo coisas para pessoas aqui no nosso meio. Nesse dia Deus tem falado com pessoas aqui no nosso meio. Eu digo isso porque o Espírito Santo está me falando aqui agora. O Senhor tem falado com você, o Senhor tem te dado chance, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te usar, o Senhor quer te exaltar. Mas se não obedecer negativamente, você não vai ter nada de Deus. O Senhor vai parar. O Senhor vai tirar o favor, misericórdia. Abraão experimentou isso, obedecer a Deus. Quando Deus pediu Isaac, Abraão obedeceu. Depois que Abraão obedeceu a Deus, entregando Isaac, a Bíblia fala que Abraão prosperou, que Abraão conquistou, que Abraão se tornou pai de multidões, de gerações que Deus tinha prometido. Depois que Abraão obedeceu a Deus, a promessa de Deus veio a se cumprir na vida de Abraão. Então a obediência, muitas vezes quando Deus está pedindo algo para nós, é porque Deus espera a obediência. Por quê? Porque um novo nível de revelação Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus quer levar você para um novo nível de revelação. Então, muitas vezes Deus vai dizer, vai falar, vai tocar no seu coração, na sua vida, para que você mude determinadas coisas, para que Ele possa fazer aquilo que Ele quer fazer, que é se revelar mais a você.
Outro ponto importante, quarto ponto, a santidade nos aproxima de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é você viver uma vida separada para Deus. Santidade é você se guardar para Deus. Assim como as irmãs casadas e os irmãos casados se guardam para os seus cônjuges, e os jovens se guardam para os seus futuros e futuras esposas, não ficam se defraudando com outras e para outras pessoas, assim como você se guarda para uma pessoa, você também deve se guardar para Deus. Santidade é você se guardar para o Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou de Deus. Põe a mão no seu coração aí. Fala assim: eu sou de Deus. O diabo não tem nada comigo. Fala assim: eu não quero nada com o diabo. Então, se você é de Deus, não pode ter nada do diabo na sua vida. Se você é de Deus, você não pode querer negociar com o diabo. Não pode querer negociar com o diabo, porque você é de Deus, irmão. Não adianta você querer viver uma vida dupla, porque você é de Deus. Agora, é importante dizer para você, santidade não significa que você tem que ser perfeito. Não, santidade não significa perfeição, porque Deus está trabalhando na sua vida. Santidade significa separar-se para Deus. Então, eu sou separado para Deus. Eu tenho um tempo disponível na minha vida. No meu dia, eu consegui 2 horinhas que eu posso fazer o que eu quero. Eu faço uma escolha. Eu vou buscar Deus ou eu vou buscar as redes sociais? Eu vou buscar Deus ou eu vou fazer qualquer outra coisa? Então sempre escolha isso, buscar Deus. Sabe, você deve remir o seu tempo, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais santo você fica. Quanto mais perto de Deus, mais o lixo, porque a luz do Senhor, olha aqui para mim, a luz do Senhor, ela nos purifica. A Bíblia fala que Deus é luz. Quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós conseguimos ver a sujeira do diabo que precisa ser tirada das nossas vidas. Você está com uma roupa suja, mas no escuro você não consegue ver. Você vai pegar uma roupa no seu guarda-roupa, ela está suja, você pega, você veste, mas está escuro, você não vê nada. De repente, quando você vai para a luz, você olha, vixe, peguei essa camisa, estava suja, nem vi. Esqueci de colocar para lavar. Aí o que você faz? Você vai lá, tira e coloca uma limpa. Aí quando você coloca, você fica olhando, né? Essa aqui está limpinha. Por quê? Porque você viu na luz, você não viu na escuridão. Na luz, você consegue enxergar a sujeira. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu começo a buscar ter experiência de Deus, eu estou me aproximando da luz. E quando eu vou me aproximando da luz, a claridade de Deus vai tirando toda a sujeira que há em mim, vai me mostrando tudo aquilo que é sujo, que é maligno, que vai contra a palavra dele. E eu vou me limpando, porque eu olho aquela sujeira, eu vou bater, eu vou tirar da minha vida, e eu vou ficando cada dia mais limpo, e eu vou andando cada dia mais em santidade. Os irmãos estão entendendo? E quando mais eu ando em santidade, significa que quando eu estou andando em santidade, eu estou me aproximando mais de Deus. Então deixa eu falar para você uma coisa. Quanto mais em santidade você andar, mais você vai estar se aproximando de Deus. Quanto mais as coisas que você sabe que te prejudicam, você vai abandonando, mais você vai se aproximando de Deus e mais experiência com Ele você vai ter. Isaías, lembra que eu falei a semana passada? Isaías, ele teve a visão de entrando no templo, e quando ele entra no templo, que ele vê o trono de Deus, que ele vê a glória de Deus, ele, ai!
Eu sou pecador, eu sou homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu não posso ver a glória de Deus, senão eu vou morrer. Quando ele viu a Deus, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Se arrepender. Do quê? Dos pecados. Quando ele viu a glória de Deus, a primeira coisa que ele reconheceu é que tinha sujeira na vida dele. E que ele precisava abandonar. Ele se arrependeu. Então não tem como a pessoa falar que tem intimidade, que tem experiência com Deus e vive uma vida mundana. Não tem como. Então quanto mais você buscar Deus, quanto mais experiência, mais santo você vai ser. Então, antes do chamado de Isaías, houve uma purificação. Então a santidade é a purificação. Toda experiência, olha aqui para mim, guarde bem isso aqui. Toda experiência verdadeira com Deus, ela vai produzir arrependimento na sua vida. Antigamente, nós tínhamos nas igrejas o mover do cai-cai. Colocava a mão na cabeça da pessoa, a pessoa caía. Eu lembro desse tempo, eu gostava muito desse tempo. Eu gostava de cair, eu gostava de orar para as pessoas cair também, na unção, no poder. Mas o problema é que nesse tempo também tinha muita meninice, muita criancice. Pessoas caíam se dizendo cheias de poder, mas quando levantava, saía da igreja, estava lá praticando as mesmas coisas. Aquilo ali era pura emoção, aquilo ali era puro sentimentalismo. Porque quando a pessoa cai na presença de Deus, pela presença de Deus, porque está tendo uma experiência com Deus, alguma coisa na vida dela vai mudar. Ela não vai permanecer a mesma. Alguma coisa vai mudar. Quem tem experiência com Deus vai tendo a sua vida mudada e transformada sempre. Sempre. Não permanece a mesma pessoa. Não permanece na prática dos mesmos erros. Então, quando uma pessoa ela está na prática de um erro, sempre, pode ter certeza disso, é porque está faltando experiência com Deus. Agora, outra coisa importante, e como eu falei no começo do culto, a quinta coisa que eu quero falar para você, a palavra de Deus é o caminho para conhecê-lo. Quer ter experiência com Deus? Leia a Bíblia. Quer conhecer mais a Deus? Leia a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela é Deus se revelando à humanidade. A Bíblia, por isso que nós falamos que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus, é Deus falando. Então, se eu quero conhecer mais a Deus, eu tenho que ouvir Deus falar. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, muitos procuram, olha aqui para mim, o problema de muitas pessoas é que elas buscam ter experiências com Deus, mas elas querem ter experiências somente emocionais. Ela quer conhecer a Deus, mas ela quer sentir algo. Ela quer sentir um raio caindo na cabeça dela. Ela quer sentir um choque. Ela quer sentir um fogo. Ela só acha que ela está tendo experiência com Deus se ela tiver sentimentos. Eu quero chorar, eu quero pular, eu quero gritar, eu quero babar. Eu quero babar, pastor. E ele acha que isso é ter experiência com Deus, mas não é, irmãos. Não é só isso. A palavra, Deus se revela principalmente através da palavra. Olha para o seu irmão falar isso para ele. Deus se revela principalmente através da palavra. Quem ama a palavra conhece o coração de Deus. Quem ama a palavra conhece o coração de Deus. Não existe intimidade sem conhecer aquilo que Deus fala. Como você quer ter intimidade se você não quer ouvir a pessoa falar com você? Não, eu quero que Deus fale no meu ouvido. Eu quero ouvir a voz de Deus.
Mas é mais fácil você ler e ver o que ele está falando, ele já deixou escrito para ficar fácil para você. Se você não lê, você também não ora. E se você não lê e ora, você ora errado, porque você não sabe. Por isso que tem muito cristão que amaldiçoa os outros, fica amaldiçoando os outros. Vai cair um raio na cabeça, tomara que Deus faça, tomara que Deus vai me vingar, Deus vai fazer isso. Misericórdia, por quê? Porque não lê a palavra, não sabe quem Deus é, não sabe o que Ele tem que fazer. Outra coisa, quer conhecer a Deus, quer ter experiência com Deus? A oração abre espaço para o sobrenatural. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que vocês não sabem. Olha só, a oração, ela não muda apenas circunstâncias. Tem gente que só ora para Deus mudar as coisas, para Deus fazer alguma coisa, pedindo alguma coisa, querendo alguma coisa. Mas a oração não é só isso. A oração, ela não só muda as circunstâncias. A verdadeira oração, ela muda você primeiro. O primeiro a ser mudado quando ora é você. Por quê? Presta atenção. Foi orando, olha aqui, foi orando que Daniel recebeu as revelações do que ia acontecer com a nação de Israel. Foi orando que Ana recebeu um filho. Foi orando que Elias viu fogo descer do céu. Foi orando que a igreja recebeu o Espírito Santo. Então a oração, ela é importantíssima para quem quer ter experiência com Deus. Eu quero ter experiência com Deus, pastor. Mas quanto tempo você está orando, irmão? Pastor, 10 minutos por dia. Tem certeza? Você tem certeza? Gasta 10 minutos trabalhando para você ver. O que acontece? Você gastar 10 minutos do dia trabalhando. O que vai acontecer? Você vai passar fome. Você vai passar fome. Você não vai fazer nada. Gasta 10 minutos por dia estudando para você ver. Quando você tiver 70 anos, você vai conseguir um diploma. Olha só. E você quer gastar 10 minutos orando por dia e quer ter experiência com Deus? Aí não dá, irmãos. Aí não dá. Não tem como. Aí você fica reclamando, Deus não fala comigo. Não é Deus que não fala com você, abençoado. É você que não fala com Ele. Do mesmo jeito que você está aí falando assim, Deus não fala comigo, Deus está lá do céu. Esse cara não fala comigo, meu. Ele nunca toca o céu. Eu tenho tanta... Deus está passando lá no céu, está os anjos tudo sentados lá em cima de um monte de caixa de bênçãos. E Deus olha e fala assim, esse monte de caixa aí, isso aqui é as bênçãos do fulano de tal. Aí Deus olha e fala, não está tocando o céu. Não adianta. Como que vai liberar se você não toca o céu? Sua oração tem que tocar o céu, tem que chegar a Deus, você tem que chegar diante dEle, você tem que pedir, você tem que se relacionar, você tem que falar, Senhor, eu estou aqui, olha eu aqui. Senhor, me mostra a tua glória. Senhor, eu não vou se o Senhor não for. Senhor, me mostra os seus caminhos, senão não tem como eu caminhar. Senhor, eu preciso entender os seus caminhos, para quê? Porque eu quero te agradar. Moisés falou isso para ele, olha, eu preciso entender os seus caminhos, porque eu quero continuar debaixo do teu favor. Porque vai que eu não conheço os teus caminhos, eu me desvio, e aí o seu favor não é mais comigo. Então, olha, eu quero permanecer, eu quero mais do Senhor, então me mostra os seus caminhos. Então, como é que você faz isso? Orando. Orando. Fala para o seu irmão, orando. Eu vou levar você para um outro nível. Nós vamos orar muito nesse tempo. Estou programando aí, eu quero levar a igreja para o monte. Nós vamos orar no monte. Quantos vão orar no monte comigo? Glória a Deus. Eu sei que eu ia sozinho. Nós vamos orar no monte. Nós vamos fazer
Essa semana tem 40 horas de adoração. Quem tem fome e sede de Deus não vai ficar nem um dia sem participar. Sétimo, o Espírito Santo torna Deus real em nossa vida. João 14, 16, 17, Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Você não pode ficar vivendo apenas de lembranças espirituais. Você precisa caminhar diariamente com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem consola, é o Espírito Santo quem ensina, é o Espírito Santo quem convence do pecado, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que dirige os seus passos, é o Espírito Santo que produz frutos do Espírito dentro de você. Então, o Espírito Santo, quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te revelando Deus, ele vai mostrando quem é Deus para você. O que impede você de ter experiência com Deus? Pecado não confessado. O pecado rompe a comunhão com Deus. Então você tem que obedecer e abandonar o pecado. Segundo, orgulho. Pessoas orgulhosas, eu faço do meu jeito, faço do jeito que eu acho, do jeito que eu quero, não quero nem saber e não quero nem saber. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Tem muita gente que pode estar orando até a orelha bater palma e não está sentindo a presença de Deus. Por quê? Por causa do orgulho. Tem que perdoar, tem que liberar perdão, tem que aceitar, tem que obedecer. Tem que renovar a mente. Tem que ser humilde. Seja humilde. Dependa do Senhor. Não queira fazer as coisas da sua própria força. Não queira justiça própria. Não queira. Perdoa. Orgulho trava o céu na sua vida. Você não vai ter revelação de Deus. Você não vai ter experiência com Deus. Distrações. Olha aqui, nós somos a geração mais distraída que existe. Essa geração é a geração do entretenimento, só quer saber de entretenimento. Redes sociais. Você está fazendo alguma coisa, você senta num lugar, você chega em casa, você está no ônibus, está no banheiro, todo tempo nós estamos buscando alguma coisa para nos entreter. E isso impede você de desfrutar do Senhor. Marta e Maria, olha só, Marta estava lá fazendo comida, toda ocupada, Maria estava o quê? Sentada aos pés do Senhor, ela queria Jesus. Você é daqueles que quer Jesus? Ou você é aquele que está cheio de distrações? Ou sobrou um tempinho aqui, o que eu vou fazer? Acho que eu vou assistir um filme. Aquele que quer Deus fala, acho que eu vou orar um pouco. Acho que eu vou ler a Bíblia. Acho que eu vou ler esse livro. Vou buscar ter experiência com Deus. Acordei de madrugada. Oh meu Deus, acordando, quero dormir, deixa eu dormir. Acordei de madrugada. Opa, é um sinal para mim orar. Vou buscar o Senhor. Vai lá, ora 10 minutos, meia hora, 40 minutos. Depois volta a dormir de novo. É que eu estou tão cansado, pastor. Vai continuar. Quem vive apenas na correria, perde momentos preciosos com Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele. Quem vive apenas na correria, perde momentos preciosos com Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele, está na correria, irmão? E outra coisa que impede você de ter experiência com Deus, falta de perseverança. Muitos desistem cedo. Deus está falando assim, ora até sábado que vem, que no sábado eu vou me manifestar para você. Aí você começa, segunda você ora, terça você ora, quarta você ora, quinta você faz uma meia oração,
sexta-feira você desiste. Mas Deus ia falar com você no sábado. Deus ia trazer uma experiência poderosa para você no sábado. Mas você orou só até quarta-feira. Quinta você já fez uma oraçãozinha meia boca. Abençoa meu dia, meu pai, em nome de Jesus, amém. E na sexta você nem orou. Mas Deus ia se manifestar para você no sábado. E você perdeu. Por quê? Porque não perseverou. A palavra de Deus diz que Deus honra quem persevera. Olha para o seu irmão e fala, persevera. Ainda não teve a experiência? Persevera. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. É interessante. Isso aqui eu falo por experiência própria. Olha aqui para mim. Por experiência própria. É nas horas que você menos espera que Deus traz experiência para você. É na hora que você menos espera você ter uma experiência com Deus. Eu falo para os irmãos porque eu cansei de orar pedindo experiências por Deus. Senhor, me dá experiência, quero ter experiência. Ó, Espírito Santo, eu quero ter experiência, quero ter experiência. Aí um dia que eu falo assim, Senhor, obrigado por esse dia, e pum! Um dia que você menos espera, o Senhor vem e traz experiência com você. Eu tive uma experiência com um anjo. Foi uma das, já falei para os irmãos, das maiores experiências que eu tive. E nessa experiência, sabe, era um dos únicos dias que eu gosto de orar de joelho. No meu devocional, no meu tempo de oração, eu só oro de joelho. E esse dia foi um dos poucos dias que eu estava orando sentado. Eu estava orando de bruço, sentado, orando assim na minha escrivania, e eu estava orando em línguas. E eu estava lá, sozinho no meu escritório de madrugada, orando em línguas, sentado. Aí eu tive a experiência com o anjo. Foi quando o anjo me tocou pelas minhas costas aqui, e eu comecei a tremer que nem uma vara verde. Tremia, batia até os dentes. E aí ele veio por detrás e ficou de frente comigo. Eu vi aquele ser alto, uns 3 metros de altura, quase batendo no teto lá do meu escritório. E foi ali que eu tive uma experiência poderosa com Deus. Então, na hora que você menos espera, então você tem que perseverar, você tem que sempre estar perseverando, querendo, desejando, porque Deus vai realizar os desejos do seu coração. Quais são os resultados de uma verdadeira experiência? Já estou encerrando com Deus. Primeiro, Moisés, seu rosto resplandecia. Pedro, de um pecador, de um pescador, tornou-se um poderoso pregador do evangelho. Paulo, de perseguidor, passou a ser apóstolo. Zaqueu, de explorador, tornou-se um generoso. Maria Madalena, de uma vida marcada por sofrimento, se tornou uma fiel discípula e testemunha da ressurreição. Uma experiência com Deus muda o destino de uma pessoa. E nesses dias Deus quer mudar o seu destino. Deus quer liberar experiências para você. Fica de pé em nome de Jesus. Vou dar uma receita para você aqui agora. Se você puder anotar, anote. Se você não puder anotar, depois você escuta a palavra de novo no meio da semana e anota num caderno. E aí você vai pegar e vai colocar essa receita no vidro do seu fogão, na porta da sua geladeira, no espelho do seu banheiro, na porta do seu quarto, na porta de entrada da sua casa, para que você possa todos os dias olhar isso e todos os dias você praticar isso para você ter experiência com Deus. Primeiro, ore todos os dias. Ore todos os dias. Quem quer ter experiência com Deus, ora todos os dias. Segundo, leia a Bíblia com atenção e obediência. Leia a Bíblia com atenção e obediência. Terceiro, separe momentos de silêncio diante de Deus. Isso aqui é importante, sabia? Olha aqui para mim. Estar na presença de Deus não é só falar. Estar na presença de Deus é praticar o silêncio também diante de Deus. Vou dar uma direção para você aqui agora. Quando eu oro,
eu oro em 3 etapas. Eu oro em português, eu oro em línguas e eu pratico o silêncio. Então em português, olha aqui para mim, presta atenção, ó. Em português, eu falo, primeiro, eu adoro a Deus. Segundo, eu peço tudo aquilo que eu lembro que eu tenho que pedir. Eu peço, em português. Eu oro, eu intercedo, eu peço. Depois eu oro em línguas. O meu maior tempo de oração é sempre em línguas. Depois eu oro um período em línguas. Depois do período que eu oro em línguas, eu pratico o silêncio. Como que você pratica o silêncio? Você ficar quieto, sem falar nada. Com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir Deus falar com você. Você fica em silêncio, porque muitas vezes, olha aqui para mim, muitas vezes no silêncio, Deus vai trazer revelações para você. Muitas vezes é no silêncio que Deus vai trazer impressões no seu espírito. De coisas que você... É no silêncio que muitas vezes Deus vai trazer uma luz de determinadas coisas para você fazer. Então você precisa... Agora, não é para dormir. Praticar o silêncio não é para dormir. Que aí você vai fazer um outro tipo de oração. A oração do ronco. E olha que Deus fica bravo, hein? Deus não gosta disso. Eu estava um dia fazendo meu devocional e eu fiz essas 3 etapas. Quando chegou na etapa do silêncio, eu estava tão cansado que eu dormi. Sabe o que aconteceu? Parece que alguém chegou e foi bem no meu ouvido assim, bem pertinho do meu ouvido, e falou assim: Carlos! Foi desse jeito. O mesmo que você sentiu aí, eu senti também. O mesmo que você sentiu, eu senti. Eu dei um pulo, que eu quase bati minha cabeça no teto da minha sala. Eu amei, Senhor, me desculpa. Isso foi uma experiência. Por incrível que pareça. Isso foi uma experiência que eu tive com Deus. Deus me chamou forte no meu ouvido. Eu pulei e olhei para ver se não tinha alguém do lado. Eu fiquei olhando assim. Aí depois que caiu a ficha, que era o Espírito Santo me acordando, ou ele mandou o anjo gritar na minha orelha. Alguma coisa aconteceu. Outra coisa, jejue quanto possível. Jejue quando possível. Sempre jejue. O jejum te aproxima de Deus. O jejum te torna sensível ao reino espiritual. Então jejue. Louve mesmo nas dificuldades. Hoje, é interessante, né? Chegou um monte de irmãos aqui, cara fechada. Cara fechada. É o crente cara fechada. E aí, os irmãos, à medida que foi louvando, foi melhorando a cara, foi melhorando a cara. Foi melhorando a cara. Mas olha só. Deixa eu falar uma coisa para você. Irmão, isso aqui é importante. Você tem que aprender a louvar a Deus. Psh, olha aqui para mim. Todo mundo. Você tem que aprender a louvar a Deus, mesmo até quando você está contrariado. Mesmo que você está com a raiva, nervoso, você tem que aprender a entrar na presença de Deus desse jeito. Você tem que aprender, porque nem a raiva, nós cantamos lá o louvor, né? Se a tristeza salta de alegria diante de Deus, imagina eu. Já parou para entender esse louvor? Se a tristeza, quando ela está diante de Deus, ela fica alegre, imagina nós. Então, é quando você está passando dificuldade, quando você está nervoso, quando você está bravo. Aí que você tem que ir mesmo para a presença de Deus. Que Ele vai te mudar, vai te transformar. Então louve mesmo nas dificuldades. Tenha comunhão com a igreja. Seja sensível à voz do Espírito Santo.
Em todo tempo Deus está falando conosco. Todo tempo o Espírito Santo quer falar com você. Esteja sensível a Ele. Estar sensível ao Espírito Santo é trazer Ele para o seu lado em todo tempo. Não é só na hora da oração que o Espírito Santo está com você. Ele está sempre com você. Mas você está sempre com o Espírito Santo? Essa é a questão. E por último, obedeça imediatamente quando Deus falar. Amém, irmãos? Pega a ceia, vamos ceiar agora. E junto com a ceia, eu vou orar por você. Junto com a ceia, nós vamos orar por experiências com Deus agora. Olha os irmãos que vão servir a ceia rapidamente aqui na frente. Rapidamente. Pode pegar o pão, pega o cálice. Nós vamos ceiar agora. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que desejava Deus. Ele queria conhecer Deus. Ele queria ter intimidade com Deus. Ele queria mais de Deus na vida dele. Ele queria ter relacionamento com Deus. Pega o pão, pega o cálice. Quero ver os contornos do seu rosto, contemplar até os poros de sua pele, todo o esplendor da glória, em ti hei de encontrar. Abra os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. Apaixonado por ti, assim tu mantens o amor que arde em mim, e assim apertos passos mais milhas eu caminho quando olho pra ti. Assim tu me mantens apaixonado por ti, assim tu mantens o amor que arde em mim, e assim aperto os passos mais milhas eu caminho quando olho pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, e de novo. Seja
aquela pessoa que chora pela presença de Deus. Vou repetir para você. O verdadeiro adorador é aquela pessoa que chora pela presença de Deus. Ele não chora para Deus dar outras coisas. Ele chora pela presença. Eu quero tua presença. Me mostra a tua glória. Eu não sei viver sem tua presença, Senhor. O verdadeiro adorador é aquela pessoa que quando ele não está sentindo a presença de Deus, ele fica incomodado. Senhor, onde o Senhor está? Senhor, por que o Senhor não está falando comigo? Senhor, eu quero mais da tua presença. Fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso de ti, Senhor. Eu quero mais. Senhor, revela-te a mim. O verdadeiro adorador, quando ele ajoelha, ele já ajoelha querendo a presença. Ele não vive sem. Se você nesses dias tem conseguido viver sem a presença de Deus, sem sentir o Senhor falar com você, sem ouvir a voz dele, eu quero dizer para você, Deus quer te levar para um outro nível a partir de hoje. Deus quer te levar para um outro nível, um nível de intimidade, comunhão com Ele. E você vai desejar estar aos pés do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos agora. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque Deus te escolheu para você fazer parte daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu vou dar a prova para você nessa manhã que Deus escolheu você para ser um adorador. O fato de você estar aí segurando esse pão e esse cálice é que Deus escolheu você, meu irmão e minha irmã. Ele fez uma aliança com você. Ele falou, eu vou te dar tudo. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, já está disponível para você. A única coisa, tem um relacionamento comigo. E o fato de você estar segurando esse pão e esse cálice, o Senhor está dizendo para você, nessa manhã, Deus está dizendo, olha, eu tenho uma aliança com você. De te amar. Eu tenho uma aliança com você de provisão. Eu tenho uma aliança com você de favor, de bênção. De me revelar para você. A aliança que o Senhor Jesus tem com você nessa manhã é de se revelar para você. E hoje Ele está dando um recado aqui nessa manhã. Eu quero relacionamento. Eu não quero sacrifício. Porque o sacrifício eu já fiz. Eu já morri no teu lugar. A única coisa que eu quero é relacionamento. Eu quero adoradores. Os meus olhos estão sobre a terra a procurar. Onde estão aqueles que me adoram em espírito e em verdade? Aqueles que não desejam só minhas mãos, aqueles que desejam a minha presença. E nessa manhã, onde estão aqueles que querem a presença do Senhor? Feche seus olhos. Fale com Ele agora. Depois eu vou orar consagrando o pão e o cálice. Mas esse é o tempo de se levantar desse lugar. De uma glória em espírito. Fale com Ele agora, você. Você tem o privilégio de começar agora a sua busca. O Senhor te dá o privilégio nessa manhã de você começar agora a sua busca. Tenha fome, tenha sede. Shere mahala mashara malama sara mahala malama shara malama sara malama malama ara malama malama
Abra os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. Quero ver os contornos do seu rosto, contemplar Nós temos fome de Ti, poros de sua Nós temos sede da Tua presença, Senhor. Nós temos fome de Ti, Senhor. Nós temos sede da Tua presença, Senhor. Queremos mais de Ti, Jesus. Abra os meus Levanta adoradores segundo o Teu coração. Visita aqueles que têm fome e sede do Senhor, com experiências poderosas. Libera experiências poderosas na vida dessa igreja, nas nossas vidas, Senhor. Porque o que nós queremos é Te conhecer. O que nós queremos é mais do Senhor. O que nós queremos é a Tua vida em nós. Senhor, eu não quero as Tuas mãos, eu quero o Senhor. Senhor, eu não quero as Tuas mãos, e nem aquilo que o Senhor pode me oferecer. O que eu quero é o Senhor. Eu quero Te conhecer. Mostra-nos Sua glória, Jesus. Mostra-nos Sua glória, Jesus. Mostra Sua glória, Jesus. Assim Tu mantens o amor que arde. Assim abertos os passos mais humilhas, eu clamor, pois eu olho pra Ti. Amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do Seu toque de novo, e de novo, e de novo. E de novo, e de novo. Pai, nós oramos a Deus. Levante seu pão. Nós consagramos o pão agora, Senhor. Te agradecemos.